que o Senhor fale aqui nessa manhã conosco, não que Ele quer, mas o Senhor quer falar conosco. Usa, Senhor, através do Teu Espírito Santo, com toda a liberdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos crescer, e para crescer, temos que preparar os obreiros. Os obreiros se preparem assim. Né, Marcelo? Pode ser no corpo. Bom dia, novamente. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Parece que está triste, hoje está todo mundo cansado. Como é bom sentir a presença de Deus assim, né, nessa manhã. Vamos abrir a Bíblia em Levítico, a partir do verso 8. Levítico 6, capítulo 8. 6, 8, isso. Quando a gente vai analisar o livro de Levítico, temos que analisar o contexto, né, que Levítico foi feito por Deus para Moisés, sobre instruções de sacrifícios, de pureza, e lá ele fala sobre a lei do holocausto. Todos acharam? É o terceiro livro. E fala assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará as cinzas fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Feche seus olhos nessa manhã. Senhor Deus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Que o Senhor venha abrindo os nossos corações, as nossas mentes. Que o Senhor venha abençoando a cada um de nós, aqueles que não puderam vir. Que o Teu fogo, Senhor, venha arder continuamente neste lugar. Que a nossa chama venha estar sempre acesa. Que o Senhor venha usar, Pai, para que o Senhor venha falar ao Teu povo, falar a mim também, Senhor. Eu coloco diante de Ti, eu me coloco à disposição de Ti, Senhor. Que o Senhor venha me usar nessa manhã. Mas que nós venhamos, ó Pai, ser cheios da Tua presença. Que o Senhor venha derramando sobre as nossas vidas algo sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. Quando analisamos o contexto sobre essa palavra, ele fala sobre o sacerdote. E antigamente o sacerdote ele era uma figura central. Ele era uma espécie de mediador entre a gente e o Espírito Santo. Porque antigamente, se você entrasse de qualquer maneira na presença de Deus, com pecado ou com qualquer outro tipo de vestes não adequada, o fogo de Deus consumia. E o sacerdote ele tinha uma figura central nesse versículo por esse motivo, porque ele era o mediador entre Deus e o povo. E em nossas vidas, isso significa que nós devemos nos preparar espiritualmente para entrar na presença de Deus. A gente não deve chegar na presença de Deus de qualquer maneira, do jeito que está, porque a gente tem que ter uma certa reverência, né, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. E quando ele analisa também a questão do holocausto e a lenha. O holocausto, ele era um sacrifício integral. Naquela época, o holocausto era o animal, né? O animal, ele era completamente queimado em oferta que era oferecida a Deus. E a lenha, representando a gente, somos nós somos a lenha, porque a gente é que mantém aceso, a gente é que nos ensina,
Tá dispor. Isso, a gente é a lenha porque nós somos o sacrifício, né? Apenas é um ato físico, o sacrifício, no caso, o holocausto. E a lenha somos nós é que damos a continuidade, nós é que mantemos esse fogo aceso, porque o sacrifício que já foi enviado foi o Espírito Santo, que foi Jesus, no caso. Então, hoje é a gente que continua esse sistema. E tem a gordura do sacrifício. A gordura era a parte mais valiosa do sacrifício. Tanto é que eles ofereciam ela por último, por ela ser a melhor parte. E em nossas vidas, a gente se traduz em nós darmos o nosso tempo para Deus, que é a parte mais valiosa. O que a gente tem de melhor nessa terra é o nosso tempo. E isso a gente tem que oferecer a Deus com qualidade. É difícil, às vezes, você parar um tempinho hoje, como a gente anda muito corrido, você tirar 1 hora, 2 horas para adorar a Deus. Mas isso você pode ter certeza que o Senhor ele está recebendo, porque é algo que é valioso. É algo que Deus se agrada de receber. E assim como o sacerdote ele se vestir adequadamente, nós devemos nos preparar para Deus. Não somente com vestes, mas a gente tem que se preparar com estudo, com oração, com jejum, buscando a palavra de Deus. A gente dê um tempo de qualidade para Deus. E quando se trata de sacrifício e entrega, o versículo ele nos lembra a importância de sacrificar as nossas vontades, de abrir mão. Muitas vezes a gente vem para cá cansado, com problemas, exausto pela correria do dia a dia. Em casa nada dá certo, no trabalho está tudo bagunçado. Mas a gente tem que aprender a se sacrificar a Deus. E a gente perguntar para Deus hoje nessa manhã, Senhor, o que eu estou disposto, você perguntar a si mesmo, o que eu estou disposto para sacrificar, para seguir a Deus mais de perto? O que você pode sacrificar para adorar a Deus, para entregar mais tempo de qualidade a Deus? E dar o nosso melhor a Deus em tudo que nós fazemos. Isso se aplica no nosso trabalho, no nosso ministério. Eu falo isso direto até para o pessoal lá de casa. Se for para mim fazer de qualquer jeito, de entregar, fazer o louvor, que seja, ou lavar o chão, ou fazer qualquer coisa na igreja, de qualquer jeito, eu prefiro não fazer. Porque não é que Deus se agrada de que esse é o meu melhor, não, mas esse meu melhor eu posso melhorar. Se eu toco de um jeito e eu posso melhorar, Deus vai se agradar mais ainda. Então a gente tem que entregar o nosso melhor a Deus. E quando ele fala sobre essa questão de retirar as cinzas do altar, alguém sabe qual é o significado de retirar as cinzas do altar? Você não precisa esquecer de tudo aquilo que você já fez, mas você precisa entender que tudo que você coloca diante do altar de Deus, o fogo de Deus consome. Eu vou repetir. Você não precisa esquecer das coisas boas que você já fez na igreja, das almas que você já ganhou, de quantas vezes você visitou as pessoas. Você não precisa esquecer de quantas vezes você organizou a igreja ou que você pregou a palavra. Mas você precisa entender que tudo aquilo que você coloca diante do altar de Deus, o fogo de Deus, ele consome. Amém? Aquela oração que você fez ontem, o fogo de Deus, ele já consumiu. O jejum que você fez ontem, o fogo de Deus já consumiu. O propósito que você fez ontem, ou o mês passado, o ano passado, o fogo de Deus ele já consumiu. O problema é porque tem gente que quer ficar de pé o ano inteiro com o jejum que foi feito do ano passado. E a gente precisa entender que tem gente, meus irmãos, que estão querendo atrair a presença de Deus com cinzas. E cinzas não têm o poder de atrair a presença de Deus. Porque todo sacrifício que é colocado diante do altar de Deus, o fogo de Deus, ele consome. E se ele já foi consumido, o Senhor ele está falando da seguinte maneira. A oferta que você me deu ontem foi boa. A oração que você me deu ontem foi válida. Eu já recebi. Já subiu até as minhas narinas com perfume agradável. Ele está dizendo que ele já recebeu. Mas ele está falando para o sacerdote. Vai lá, retire a cinza, limpe o altar e coloque novas lenhas. Isso significa o que para a gente? Que às vezes o Deus está olhando para o nosso altar e a única coisa que ele está vendo são cinzas de coisas que a gente já viveu, não de coisas que a gente está vivendo. E o que Deus tocou no meu coração foi essa questão de retirarmos as cinzas. Nós não precisamos de esquecer tudo aquilo que a gente já fez. Todas as coisas que, por exemplo, Jessé já entregou na Querigma, a Cláudia já entregou na Sara.
nossa terra. A gente não precisa de se esquecer disso, mas a gente tem que saber que as cinzas já foram recebidas pelo Senhor. E o que o Senhor agora está preparando um novo tempo para cada um de nós, para a nossa igreja. E que nós precisamos trazer novas lenhas para o altar. Nós precisamos deixar sempre aceso esse altar, esse fogo consumidor. Tem uma música que fala que a nossa geração ela ainda tem muita lenha para queimar. E eu creio que essa geração ela ainda tem muita lenha. Vamos pedir para o Senhor incendiar essa igreja, incendiar os nossos corações, incendiar essa nação. E para concluir, eu queria pedir que você ficasse de pé nessa manhã. Nós viemos se inspirar nessa palavra. E nós viemos pedir para que o Senhor venha manter sempre acesa essa sede. Queria dizer que se tem algo travando na sua vida, algo que está bloqueando, que está te impedindo de desenvolver esse projeto, não só na igreja, mas fora da igreja também, de buscar, de adorar. Se você sentir no seu coração que você saia do seu lugar, para que o Senhor venha fazer uma obra nessa manhã, para que o Senhor venha trazer nova lenha ao seu altar. Amém? Senhor Deus, nessa manhã, nós como igreja queremos te agradecer. Nós queremos te louvar, Senhor. Eu não entendo, eu não compreendo, Senhor, se tem algo em mim que esteja me travando, me bloqueando. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha me dando sabedoria a todos nós, para que nós venhamos retirar essas cinzas do altar, para que nós venhamos limpar o altar e trazer nova lenha, que nós venhamos manter o nosso lugar de altar, Senhor, sempre cheio da Tua presença, com fogo, que nós como geração, Senhor, venhamos despertar para o novo agir da Tua presença. Tira, Senhor Deus, todo bloqueio, tira toda trava, tira tudo aquilo, Pai, que não vem te agradando em nossos corações. Nós queremos nos dispor a servir a Tua palavra, a servir a Tua presença, Senhor. E nós queremos clamar a Ti por algo novo. Nós não merecemos, Senhor, a Tua salvação, nós não merecemos a Tua graça. Mas ela, através, Pai, da Tua graça imerecida, Senhor, o Senhor nos ouve, o Senhor nos guarda, o Senhor nos sara. E nós queremos te agradecer, Papai, por tudo que o Senhor tem colocado diante de nós. E queremos entregar diante de Ti a nossa vida. Queremos entregar diante de Ti tudo que nós somos e tudo que nós temos, em favor da Tua casa. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos nessa manhã. Amém.